Olá pessoal, hoje a gente vai ver uma noção nova, relações métricas na circunferência. Mas antes de falar das relações métricas na circunferência, eu preciso rever com vocês as relações métricas no triângulo retângulo. Muito bem, então aqui eu tenho um triângulo retângulo em A, né? E o vértice A, né? O lado oposto ao vértice A, eu vou chamar de Azinho, médiazinho. O lado oposto ao vértice B vai medir Bzinho. E o lado oposto ao vértice C vai medir Czinho, tá? E aí, nós já vimos isso ano passado, a gente consegue tirar daqui 5 relações. Aqui eu tenho a altura do triângulo. Bem, este tamanho aqui, ele é chamado de projeção do cateto B em cima da hipotenusa A. Se você tem uma linha, uma haste, e você quer projetar esta linha aqui embaixo, a sombra, a projeção dela é exatamente esse tamanho aqui. Eu já falei, como se você tivesse aqui um foco de luz e projetasse uma sombra no chão. Então, a sombra é essa. Então, novamente, a projeção do cateto B sobre a hipotenusa A é esse tamanho que eu vou chamar de Mzinho de mamãe. A projeção do cateto C sobre a hipotenusa A será daqui até aqui e vai se chamar Nzinho de navio. Bem, quais são as relações que a gente já viu? A gente já viu, por exemplo, vamos lembrar a primeira relação, que fala que cateto ao quadrado, B ao quadrado, é igual a toda a hipotenusa A vezes a projeção dele sobre a hipotenusa M. A segunda relação, cateto ao quadrado, do outro lado, C ao quadrado, é igual a toda a hipotenusa A vezes a projeção do cateto sobre a hipotenusa, no caso M. E aí são duas relações envolvendo os catetos. Relações envolvendo a altura seria a terceira relação, vamos lembrar, que fala que a altura ao quadrado, h ao quadrado, é igual à multiplicação ao produto das duas projeções, m vezes n. Uma quarta situação aqui é que o produto dos catetos, B vezes C, é igual à hipotenusa vezes a altura, A vezes H. E por último, uma das mais famosas relações, e também um dos famosos teoremas, é o Teorema de Pitágoras, que fala o quê? Que fala que o quadrado da hipotenusa, A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos dois catetos, B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, essas daí são as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Bem, agora a gente vai falar sobre as relações métricas na circunferência. A primeira, triângulos inscritos numa circunferência. A primeira observação que a gente vai lembrar é que todo triângulo inscrito numa semicircunferência é um triângulo retângulo. Então, toda vez que você vir, né? Aqui é o diâmetro, raio, raio. Um triângulo inscrito numa semicircunferência, esse triângulo certamente é retângulo. E esse triângulo retângulo, eu vou colocar as mesmas letrinhas que eu coloquei aqui em cima. Olha aqui B de cateto, C de cateto e A de hipotenusa. H de altura nesse triângulo retângulo, M a projeção do B e N a projeção do C. Como isso é um triângulo retângulo, todas as relações cá de cima valerão para ele dentro da circunferência. Então, por exemplo, a minha primeira relação dos catetos, né?
o que eu sei? Eu sei que B2 vai ser igual a toda a hipotenusa A vezes a projeção dela, M, certo? E em relação ao outro cateto, C2 vai ser igual a toda a hipotenusa A vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa M. Essas duas relações do triângulo retângulo lá de cima valem dentro de uma circunferência também. Relação entre os catetos, né? E a relação entre a altura, olha aqui, aqui é H, aqui é M, aqui é N, Bzinho, Czinho, e A toda a hipotenusa. Relação das alturas, H ao quadrado, é a terceira relação, vai ser igual o produto das duas projeções, M e N. E uma outra relação que envolve a altura, o produto dos catetos, B vezes C, é igual a toda a hipotenusa vezes a altura. Então aqui nós temos novamente as mesmas relações do triângulo retângulo simples, agora inscrito dentro de uma semicircunferência. A terceira relação é a relação entre cordas. Lembrando, o que é uma corda? Corda é um segmento de reta que vai de uma extremidade à outra de uma circunferência, né? Ela tem a extremidade numa e a origem em outra ponta da circunferência. Então a gente tem aqui uma corda AB, em preto, e temos aqui a corda CD. Essas duas cordas se cruzam no interior de uma circunferência. Bom, qual é a relação, então, entre essas duas cordas? A relação é a seguinte, eu vou até ler para ficar melhorzinho. Se duas cordas se encontram no interior de uma circunferência, então o produto das medidas dos dois segmentos de uma delas é igual ao produto das medidas dos segmentos da outra. Então, o produto das medidas dos segmentos de uma delas, A vezes B, é igual ao produto da medida dos segmentos da outra, C vezes D. Entendido? Então, é como se você seguisse a linha reta. A vezes B, coloca o sinal de igual, a outra reta, C vezes D. Certo? Então, a fórmula é essa. Mas como a gente chegou a isso, né? Eu não vou fazer muitas demonstrações, mas pelo menos essa eu vou fazer. Então, o mesmo desenho está aqui e está aqui. O que você sabe a respeito disso? Ó, antes disso, vamos lembrar duas definições. Isso daqui é um ângulo central. Esse ângulo central, esse ângulo aqui, tem o mesmo valor do arco. Quer dizer, se aqui mede 30 graus, o arco também mede 30 graus. Isso aqui também mede 30 graus. 30, 30. Isso aqui é um ângulo central. Isso também é a noção de ângulo interior da circunferência, que é o caso que nós temos aqui. A gente tem esse ângulo A, ele parte daqui e vem até a outra parte aqui. Esse ângulo é o seguinte, este ângulo aqui não é igual a esse aqui não. Esse ângulo daqui é metade desse. Então, por exemplo, se esse aqui mede 60, esse vai medir a metade do arco 60. Vai ser 60 sobre 2, tá bom? E sempre, né, digamos assim, o ângulo, ele é esse aqui, nas extremidades do arco. Bom, sabendo disso, vamos voltar para a nossa figura aqui. Então, eu estou falando para você que o ângulo A é igual, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Escrevi, medida de A é igual à medida do ângulo C. E né? Essa e essa são iguais. Porque, olha lá as extremidades dela. DB para o A. Quais são as extremidades do C? DB também. Então, os dois ângulos são iguais. E, se eu quiser colocar mais, ele vai ser a medida do arco DB, só que metade dele. Arco. Tudo bem? Então, essa parte está feita.
Outra parte. Do mesmo modo, o ângulo D tem a mesma medida do ângulo B. Medida do ângulo D é igual à medida do ângulo B. Por que isso? Olha lá as extremidades do ângulo B, é o arco AC. Olha lá as extremidades aqui desse ângulo B, é o arco AC. Então, isso vai ser igual à medida do arco AC dividido por 2. Repara que eu tenho dois triângulos. Eu tenho dois ângulos iguais, eu tenho dois triângulos semelhantes. Os triângulos que eu tenho são os triângulos APD. E o outro triângulo que eu tenho aqui é o triângulo CPB, que são dois triângulos semelhantes. Quando eu tenho dois triângulos semelhantes, os tamanhos dos lados deles são proporcionais. Então, eu posso dizer que um lado está para o outro lado, assim como um lado está para o outro lado de cada triângulo. Então, vamos lá. Quem está para quem? O lado PA está para o lado PC. Por que isso, professora? Olha lá. PA é um lado que é formado por um ângulo vermelhinho e nada. Quem é o lado nesse outro triângulo que tem um vermelhinho e nada? É o PC. Então, PA está para PC, assim como PD, que é o lado formado por um ângulo azul e nada, está para no outro triângulo, o que está com o azul e nada, que é o PB. Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Multiplicar em cruz, né? Então, PAPB, é até fácil de gravar, PAPB é igual a, multiplicando em cruz, PCPD. Vezes, né? Bom, PA eu chamei de C. PC, né, eu chamei de A. PD eu chamei de B. E PB eu chamei de D de dado. Então, vamos substituir PAC vezes PBD é igual a PCA vezes PDB. Então, eu estou escrevendo aqui para você que C vezes D é igual a vezes B, que é a nossa definição ali, né? Como queremos demonstrar. Ok? Então, recapitulando, a terceira relação entre cordas. As cordas internamente, né? Eu tinha chamado, para não mudar aí a letra A, B, C, D. Então, numa relação entre cordas dessas, a gente sabe que a medida A vezes a medida B é igual à medida C vezes a medida D. É só você seguir a linha reta. A vezes B, coloca o sinal de igual, C vezes D. Bem simples. Essa é a relação entre cordas internamente. Se cruzam internamente, eu chamei de 3.1. Agora, eu vou fazer a relação entre cordas que se cortam externamente. Isso aqui é uma corda, outra corda. Ou então a gente pode dizer que é uma relação entre duas secantes, né? Esse segmento de reta aqui e esse outro segmento de reta aqui são segmentos secantes, porque elas secam, porque elas cortam a circunferência, e no caso aqui em 2 pontos, tá? Novamente, eu teria que colocar uma demonstração aqui, mas como não há tempo, nós vamos direto à regrinha dela. Como é que eu vou colocar isso aqui? Olha, estou lendo. Sejam 2 segmentos secantes traçados de um ponto exterior de uma circunferência. Então, o produto das medidas de uma secante
pela sua parte externa será igual ao produto da medida da outra secante pela sua parte externa. Então, o que ele quis dizer com isso? Que o produto da secante, no caso, o tamanho todo que vem daqui até aqui. Então, eu vou colocar isso como sendo o pedaço A mais o pedaço B. Pedaço A mais o pedaço B é toda a secante. Vezes a parte externa, que está fora da circunferência, vezes B, vai ser igual ao produto, né, da outra secante inteira, que vai ser o pedaço C mais o pedaço D, vezes a parte externa dessa outra secante, que é D. Então, a minha outra relação é essa, certo? A mais B, toda ela, vezes a parte de fora, é igual a toda ela, C mais D, vezes a parte de fora. Ok? A quarta relação é uma relação entre secante e tangente. Bom, aqui é uma secante, corta a circunferência, corta em 2 pontos, e aqui uma reta tangente, que tangencia a circunferência em um ponto só. Muito bem. O que diz essa relação? Ela diz assim: traçamos um segmento tangente e um segmento secante de um ponto exterior a uma circunferência. Então, de P, eu traço uma tangente e traço uma secante de um ponto exterior a uma circunferência. Bom, então, a medida do segmento tangente será a média proporcional entre as medidas do segmento de secante e sua parte externa. Bom, ele quis dizer exatamente isso. O que é uma média proporcional? Eu vou dizer para você. Então, esse tamanho ao quadrado será igual a toda a secante vezes a parte externa dela. Então, como é que eu coloco toda a secante aqui? Eu coloco B mais C, como sendo toda, vezes a parte externa B. Certo? Deixa eu dar um exemplo numérico aqui. Por exemplo, 4, 5, x. Eu quero achar o valor de x nessa figura aí. Como eu sei? O que eu tenho? Eu tenho uma secante e tenho uma tangente, né? Então, o que eu faço? Eu vou usar essa relação. Eu vou dizer que a tangente ao quadrado, x ao quadrado, vai ser igual a toda, né, a secante, que vai ser 4 mais 5, vezes a parte externa, que é 5. Então, eu estou com x2 igual a 9 vezes 5, que é igual a quanto? 45. Eu estou com x2 igual a 45, logo, não tem espaço aqui, cá para cima. x2 é 45. X será igual a raiz de 45. Né? Como é que a gente chega a raiz de 45? Não é exata. Por 3 dá 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Então, será 3 raiz de 5. X, então, é 3 raiz de 5. Ok? Um resumo, né? Triângulo retângulo, B2 igual a AM, C2 igual a AN, isso catetos, quando eu estou querendo procurar catetos. Triângulo inscrito, isso. Com altura, H2 igual a MN, produto dos catetos, BC igual a A vezes H. Terceira relação das cordas internas, A vezes B igual a C vezes D. As cordas externas, né, secantes, A mais B vezes a parte de fora B é igual a C mais D vezes a parte de fora D. Secante tangente, tudo C mais B vezes a parte de fora B
é igual a tangente ao quadrado a 2. Então, exemplos para a gente poder usar essas fórmulas aqui. Vamos ver qual delas, né, eu vou usar para resolver aquele problema. Eu quero o valor de x. Repare que eu estou com um triângulo inscrito dentro de uma semicircunferência. Aqui está me dizendo que é o centro, então isso é o diâmetro. É um triângulo inscrito numa semicircunferência, então eu vou usar ou A1 ou A2. Como eu estou trabalhando aqui, os meus dados estão no cateto, na projeção e em todo o diâmetro, né? Eu acho que eu vou usar a relação de cateto. Como é que é a relação de cateto em relação àquele x ali? Eu falaria que x ao quadrado, é a primeira relação, né? X ao quadrado é igual a toda a hipotenusa. O que é toda a hipotenusa? É essa soma do 4 com o 8. Então, eu coloco 4 mais 8 para dizer que é toda a hipotenusa, vezes a projeção do x, que é 4. Então, eu estou com x2 igual a 12 vezes 4. X ao quadrado é igual a 48. Logo, x será a raiz de 48. Raiz de 48, por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Um 2 aqui, um 2 aqui. X será 4, 2 vezes 2, 4, raiz de 3. Está feito o primeiro exemplo, usando a primeira relação, certo? Bom, a segunda, novamente, é um triângulo inscrito, tá? É um triângulo inscrito, e agora para o cateto do outro lado, C, a mesma relação que a gente vai usar. Com muito cuidado, né? Eu quero x ao quadrado é igual a toda a hipotenusa. Olha o problema aqui. O que é toda a hipotenusa? Estou falando que o raio é 5 e que esse tamaninho é 2. Eu não vou botar 5 mais 2. Toda a hipotenusa é raio mais raio. Toda a hipotenusa é 5 mais 5. E tem um raio para um lado, outro raio para o outro lado, né? 5 aqui, 5 aqui. Então, toda a hipotenusa vezes a projeção do cateto, que é 2. Quem botou 5 mais 2 aqui erraria. X ao quadrado será 10 vezes 2. X ao quadrado é igual a 20. Logo, x é raiz de 20. Raiz de 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Um bloquinho só, x igual a 2 raiz de 5. Mais alguns exemplos. No caso aqui, olha, o que nós temos aqui? A gente tem o caso das cordas que se cortam internamente. Então, vamos usar essa situação aqui. Ó, A vezes B, 6 vezes X é igual... Você segue a linha reta. 6 vezes X ou X vezes 6. Coloca o sinal de igual, agora do outro lado, tanto faz por onde você comece. 24 vezes 8. Então, eu estou com 6x igual, 32 vão 3, 16 e 3, 192. X igual a 192 dividido por 6. X está dando 3, resto 1, 32. Bem simples, tá vendo? A segunda é a relação entre as secantes, né, e duas cordas que se cortam externamente. O que nós temos aqui? Essa relação aqui. Então, toda a corda 30 mais 10 vezes a parte de fora 10 é igual a toda a corda 42 mais x vezes a parte de fora, que é x. Me parece que a gente vai ter uma equação aqui. 40 vezes 10 é igual... Do outro lado, o que eu tenho que fazer? Distributivo aqui, 42x mais x ao quadrado. Estou com uma equação de segundo grau. Aqui vai dar 400, vou passar para o lado de lá. Fica 0 igual, arrumando, x2 mais 42x, 400 vai para o outro lado, menos 400.
Então eu tenho que resolver esta equação de segundo grau para achar o valor de x. Bom, resolvendo esta equação de segundo grau, o meu delta, que é B2 menos 4AC, né? O meu delta vai dar um númerozinho grande, bem grande. Aqui, 1764. Sinais iguais dá mais. 400 vezes 4 dá 1.600. O delta está dando 3.364. A raiz, então, fica menos b. Onde é que está a minha equação? Ela está aqui. Menos b, menos 42. Mais ou menos, raiz desse número aqui, você fatora, separa com grupinhos de 2 em 2. A raiz é 58 sobre 2a, 2 vezes 1. Bom, a única raiz possível vai ser a raiz positiva, certo? Vai ser o menos 42 mais 58 dividido por 2. Bom, 58 menos 42 dividido por 2 vai dar 16 dividido por 2, que tem como resposta 8. A segunda raiz aqui eu nem preciso fazer, porque vai dar negativo. É menos 42 com menos 58, vai dar menos 100. E um tamanho nunca pode ser negativo. Então, essa outra raiz eu desprezo. A minha resposta aqui é x igual a 8. Tá? E por último, nosso último exemplo aqui, a gente vai usar a última relação, que é a relação tangente-secante, que diz que x ao quadrado é igual a toda a secante, que é 12 mais 4, vezes a parte de fora, que é 4. X ao quadrado é 16 vezes 4. X ao quadrado é 64, logo x é raiz de 64, que dá 8. Parece que 8 foi o número preferido aqui. Então, feitos vários exemplos, pelo menos um de cada tipo, e eu passei alguns exercícios para vocês que estou enviando no PDF, ok? Tudo de bom.